Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Sara Mello, mamãe do Luiz Henrique, que tem 3 meses de vida, e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como foi meu parto humanizado pelo SUS. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo e me ajuda a crescer, né? Então, bora lá, deixa eu contar essa história pra vocês. Já é literalmente a 10ª vez que eu tento gravar, mas eu acho que agora vai, né? Bora lá. Então, gente, tudo começou no dia 1º de abril. Ele nasceu no dia 2, mas eu comecei a sentir as contrações dia 1º. Porém, eu não sabia que era contração e não sabia que eu estava entrando em trabalho de parto. É óbvio, né, que eu já tinha pesquisado, então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o parto, só que eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Eu imaginava uma dor intensa, uma coisa absurda, e se vocês estão esperando isso, infelizmente não é por aqui que vai ter. E eu desejo a todas vocês gravidinhas, né, que seja da mesma forma como aconteceu comigo, porque na realidade foi uma experiência muito positiva, tanto com a maternidade, né, onde eu tive o neném, quanto com o meu trabalho de parto em si, o meu parto de modo geral. Então, aconteceu da seguinte forma, só um adendo, se eu ficar olhando muito pra cá é porque o neném tá deitado aqui do meu lado. Aconteceu da seguinte forma, no dia 1º de abril, eu acordei desde cedo, desde mais 6 da manhã, sentindo leve cólicas, mas cólicas mesmo como se fossem cólicas menstruais. E olha que nem na minha menstruação sentia dores tão leves assim, né? Porque eu sempre costumei sentir cólicas muito intensas. Mas eu acordei dessa forma. Daí eu pensei que fosse apenas uma contração de treinamento, e eu só pensei isso porque durante toda a minha gestação eu nunca senti nada relacionado à dor. E visto que o médico já tinha previsto que eu teria o neném 1 ou 2 semanas depois daquela data, estava previsto mais ou menos para o dia 13 de abril, e eu estava no dia 1º, como eu já falei, então eu imaginei que tivesse começado as contrações de treinamento. Não senti nada além disso. Daí eu fiquei sentindo essa cólica, imaginando que era contração de treinamento. Beleza, vim para casa da minha mãe, passei a manhã toda aqui. Só que durante a manhã eu percebi que essa cólica ia e vinha. Então, eu realmente tive certeza de que era contração de treinamento. E eu comecei a calcular o intervalo entre elas, o que é muito importante, né, para quem vai ter neném. Quando começar a sentir as contrações, calcular o intervalo. Por quê? Porque quando o intervalo entre as contrações estiverem de 3 em 3 minutos, significa que você já pode ir para a maternidade, porque o neném já está quase para nascer, né? Você já está com dilatação, mas não era o meu caso naquele momento. Minhas contrações estavam entre 10 em 10 minutos, 8 em 8 minutos. Foi quando eu comecei a calcular, era esse tempo que tinha entre elas. Então eu fiquei super de boa, não imaginava que seria naquele dia que eu ia para a maternidade. Passei a manhã e à tarde eu resolvi ir no supermercado com minha mãe comprar algumas coisas que estavam faltando ainda, né, do neném, fraldas e afins. Fomos pro supermercado. Quando eu comecei a caminhar no supermercado, as dores começaram a aumentar. Eu já estava em trabalho de parto e não sabia, né? E essa caminhada foi boa porque me ajudou a dilatar mais rápido. Daí, visto que eu já estava estranhando aquilo, nunca tinha sentido aquele tipo de contração, como eu falei, resolvi ir na maternidade. Avião passando. Pronto. Resolvi ir na maternidade para saber se estava tudo bem. Mas eu imaginava que eu só ia para saber se estava tudo bem, ia voltar para casa e retornaria lá depois de alguns dias ou semanas, né? E quando cheguei na maternidade, eu fiz o toque e o médico me deu a notícia que mais me assustou, que era a de que eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Fiquei assustadíssima, porque eu imaginava que até eu chegar nesse ponto de 5 centímetros, que já era metade do trabalho de parto, né? Para quem não sabe, com 10 centímetros de dilatação é que a gente tem o parto normal. Eu imaginava que quando eu chegasse nesse ponto eu ia estar morrendo de dor, que seria, sei lá, como nos filmes, a minha bolsa ia estourar e eu ia correndo para a maternidade e ia sentir muita dor e parir, mas não foi isso. A minha bolsa nem tinha estourado ainda, só estourou na hora do parto mesmo. Daí eu já fiquei internada na maternidade onde eu estava. Ela é especialista em parto humanizado e ela já interna com 5 centímetros de dilatação. Fiquei internada lá na sala de pré-parto, que foi também a sala onde aconteceu o meu parto. E esperei acontecer a dilatação. Quando cheguei lá, já eram por volta das 5 da tarde. E
cheguei com a minha mãe, depois ela trocou com o meu marido. Quando foi por volta das 7 da noite, o médico veio até mim, fez o toque novamente. Eu não tinha evoluído muita coisa. Se não me engano, eu estava já com 6 centímetros, mais ou menos. E aí ele perguntou se eu não queria injetar na veia um medicamento que servia para agilizar o processo da dilatação, né? Fiquei um pouco receosa, mas eu aceitei, porque eu já queria ter logo meu filho. Ele injetou e ele falou que a partir dali eu ia dilatar de forma mais rápida, porém as minhas dores iriam ficar mais intensas. E até aquele momento, 7 horas da noite, 6 centímetros de dilatação, as minhas dores ainda estavam super de boa. Elas iam e vinham com intervalo de 3 em 3 minutos, às vezes até um pouquinho menos, mas estavam super suportáveis, super. E então, depois da medicação, realmente evoluiu mais rápido. Das 7 da noite até mais ou menos às 10 horas da noite, acho que 10, 11 horas, eu já estava com 9 centímetros de dilatação. Mas, como o médico falou, o negócio começou a pegar. A dor começou a aumentar, assim, nível hard, nível hard. Quando eu cheguei a 9 centímetros de dilatação, eu já não aguentava mais, eu já não estava mais em mim, sabe? Eu só pedia para tirar aquele bebê dali. E foi quando eu comecei a ter medo da dor que eu estava sentindo, mas era super natural, é o que acontece, né? Infelizmente, na realidade, acontece em todo parto normal, ou em quase todos, essa dor intensa quando vai chegando o momento de ter um neném. Só sei que das 10 horas da noite, quando eu estava com 9 centímetros de dilatação, e até meia-noite e 52, que foi quando ele nasceu, parece que a hora não passava. Foi uma eternidade para mim, com muita dor. Eu chorava muito, eu pedia muito para ele vir logo. E quando deu, por volta desse horário, meia-noite, né? Meia-noite, eu comecei a tentar botar o menino para fora, comecei a tentar parir, né? Eu já estava com 10 centímetros, as enfermeiras vieram me auxiliar no parto e comecei a colocar força. Eu colocava muita força, mas ele não vinha. Coloquei força, acho que cerca de 5 vezes até ele vir. Na primeira nada, na segunda nada, na terceira veio a cabecinha, mas eu parei, perdi minhas forças e ele voltou. Na quarta, a mesma coisa. E na quinta, gente, quando saiu foi de uma vez. Saiu só a cabecinha, ploc, e depois saiu o corpo todo. Foi uma coisa assim, muito rápida mesmo. Quando ele saiu, eu também não imaginava isso. Mãe de primeira viagem, né? Não imaginava que seria dessa forma. Só sei que ele veio saudável, a enfermeira jogou ele aqui em mim, cortou o cordão umbilical, meu marido estava ao meu lado, ele viu tudo, me acompanhou durante todo o parto. Inclusive, se eu tiver alguma foto, acho que eu vou deixar aqui passando para vocês acompanharem. Ele gravou o parto, ele literalmente gravou o neném, mas óbvio que eu não vou postar isso, né? Eu acho um momento muito íntimo. E foi isso, gente. O neném saiu saudável, chorou e logo elas colocaram ele aqui no meu colo, levaram, limparam ele, depois trouxeram para eu amamentar. Mas meu marido acompanhando o tempo todo, porque eu morria de medo. Avião de novo. Eu morria de medo de, sei lá, meu filho ser trocado na maternidade, sabe? Então, eu pedi pro meu marido que no momento em que eu tivesse o neném, se elas precisassem levar ele para fazer qualquer coisa, né, pesar e afins, ele me deixasse lá e acompanhasse o neném. E graças a Deus não tive grandes complicações. Como eu falei, a minha bolsa só estourou nessa hora, quando eu, a partir de meia-noite, ele tá se cobrindo com pano aqui. Quando eu comecei realmente a botar o menino para fora, foi no mesmo momento que a minha bolsa estourou. Saiu muito sangue, eu não sabia também que saía muito sangue. Depois que ela tirou o neném, a enfermeira, né, colocou a mão lá dentro para limpar e tirar todo o resto de sangue, tirar o resto da placenta, tirar tudo. E eu tive uma pequena laceração. Levei alguns pontinhos bem dolorosos, mas tranquilo, né? Em vista da dor que eu senti no parto, foi bem tranquilo. Daí, por volta das 3 da manhã, eles me subiram pro apartamento. Fui de cadeira de rodas com meu marido, acompanhada de um enfermeiro, né? Que foi empurrando. E eu fiquei no apartamento, dividi ele com mais duas mulheres. Quando eu cheguei, a mulher com quem... Uma das mulheres
com quem eu estava dividindo saiu, né, na manhã seguinte, e ficou só eu e uma outra menina que tinha tido filho na mesma noite que eu. Foi bem tranquilo, o atendimento lá foi excelente. Passei ainda 5 dias na maternidade depois do parto, porque o neném estava com muita dificuldade para mamar. Eu estava tendo colostro, mas ele estava sentindo muita fome, eu não estava saciando ele. Então a gente teve que ficar para esperar a amamentação ocorrer da forma correta. Ele ainda tomou um pouquinho de leite na chuquinha, né? Leite do banco de leite lá da maternidade, porque realmente não estava dando. Só que depois, gente, quando começou a dar leite, o negócio aqui jorrou. Graças a Deus também não tive problemas com a amamentação, tanto em relação à dor como em relação à quantidade de leite. Daí, 5 dias depois, após todos os exames também, aí ele tomou logo as injeções da maternidade, da beta-HCG, e a outra que eu esqueci o nome, tomou 2, e fez todos os testes, pezinho, olhinho, orelhinha, tudo ok. Nós fomos liberados, saímos, viemos para casa, passei 15 dias aqui na casa da minha mãe, do meu resguardo, e depois voltei para minha casa. Com relação a sono, por exemplo, as pessoas perguntam muito, né, como é que foi a minha adaptação à maternidade. Foi bem tranquila. Meu neném, ele sempre dormiu bem. Nos 15 primeiros dias, eu acho que isso é normal com todas as mães, né? O neném estava se adaptando ao mundo exterior, então o sono dele era muito fracionado. Apesar de ele dormir bastante, todo recém-nascido dorme muito, mas à noite ele acordava, trocava o dia pela noite. Foi muito complicado. Só que depois desses 15 primeiros dias, ele se adaptou e ainda acontecia muito de ele acordar muitas vezes durante a noite, só que eu conseguia dormir normalmente. Eu só amamentava e voltava a dormir. Ele não ficava muito tempo acordado. E até hoje é assim. Ele nunca ficou muito tempo acordado durante a noite, então eu nunca tive problemas com relação à privação de sono. Ainda bem, né? Porque eu imagino que deva ser bem complicado. A amamentação também não senti dor, foi super tranquilo. Obviamente, nos primeiros dias também de adaptação, machucou um pouquinho o meu seio, porque eu não sabia, né, como amamentar da forma correta. Só que, sei lá, ao longo de 3, 5 dias, isso passou e eu consegui amamentar normalmente e não tive problema com relação a isso. Com relação a cuidar do bebê, né, eu nunca tinha tido experiência com um recém-nascido, com criança, com bebê, nada. Só de olhar, né? Mas de cuidar nunca tinha tido experiência, então foi uma adaptação constante, ainda é. A gente vai descobrindo coisas novas a cada dia, a gente vai aprendendo muito, e eu aprendi demais, tanto na internet como com os meus pais, com os médicos também, que auxiliaram bastante nos primeiros dias que eu passei na maternidade. E tenho me adaptado, não tive dificuldade, grandes dificuldades, né? Óbvio que eu tive dificuldades, mas grandes dificuldades não tive. A maternidade para mim tem sido maravilhosa. Ter um filho para mim é maravilhoso, ele é um bebê bem tranquilo, ele não é de estar chorando muito. É bem tranquilo cuidar dele, é bem leve, bem de boa. Com relação ao meu atendimento, né, que as pessoas reclamam muito a respeito do SUS, a respeito de como são tratadas. Graças a Deus também eu não tive nenhum problema com relação a isso. Pelo contrário, a maternidade foi super solícita comigo. As pessoas, né, os envolvidos, os médicos, os enfermeiros, sei lá, desde a moça da limpeza até o médico do mais alto escalão com quem eu tive contato. Todos me trataram super bem, foram super humanos, o atendimento realmente foi humanizado, não tenho o que me queixar. Então, a minha experiência com o SUS foi maravilhosa, não tenho nada o que reclamar. E até hoje eu uso o SUS, né, para fazer as consultas dele também, após o nascimento, e tenho tido experiências também maravilhosas com a médica que acompanha ele. Tudo bem, tudo ótimo, gente. Então, essa foi um pouquinho da minha experiência com relação ao meu parto. Não tive muitas coisas, né, grandiosas a contar, porque realmente foi algo bem simples, bem indolor, bem de boa, bem diferente do que eu imaginava, positivamente falando. E foi isso, gente. O menino tá se cobrindo aqui no lençol, preciso mostrar isso pra vocês. Quando ele fizer de novo, eu mostro. E foi isso, gente, bem tranquilo mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho tímida ainda para
falar assim de frente para a câmera. Sou um pouquinho tímida, tô tentando desenrolar, mas acho que eu tô conseguindo, né? Perder um pouquinho dessa timidez. E vou contar mais vezes mais histórias da minha vida para vocês, se vocês tiverem gostado dessa. Agora eu preciso mostrar para vocês como o menino tá aqui. Ó, tirou toda a coxa da cama e simplesmente tá cobrindo o rosto dele todinho com lençol, se sufocando. Agora eu posso deixar um menino desse sozinho? Não posso e não devo, jamais, né? Meu Deus, meu filho. É isso, gente. Dessa forma, eu me despeço de vocês. Um beijo e até a próxima.